Presta atenção, Folha de São Paulo acabou de cravar. Flávio Dino será o indicado de Lula no STF. Na PGR, um nome que é próximo de Gilmar Mendes, Gonê, vai ocupar essa posição. Eu não tô falando isso para culpar a manifestação que teve ontem, bolsonarista, que nós já tínhamos alertado que não ia dar em nada e eventualmente ajudaria o governo. Mas não, nada disso é culpa deles. Eu vou falar sobre essa manifestação, eu vou falar sobre essa tentativa de um acordo, de uma nova amizade envolvendo STF e governo Lula agora nesse vídeo. Vídeo importantíssimo. Se quiser manjar o que tá rolando na crise do Brasil hoje, é esse vídeo. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vou te falar um negócio. Prepare-se para fazer parte do mundo da Revista Valete. mbl.org.br/revista. Se inscreva lá que você vai participar da lista das pessoas que vão usufruir do novo preço da Valete. Já se inscreve e se torne um assinante. A revista do próximo mês está maravilhosa. Eu vou dar a prévia da capa, tá vendo? Ó, pum, tá aí na tela. Essa capa roxa, linda, maravilhosa. É a nova edição. Eventualmente você já vai começar com ela. Então, bora. Amigos, vamos lá. Olha só. Eu nem sei por onde eu começo, mas eu vou falar primeiro da manifestação que muitos de vocês queriam a nossa opinião, tá? Ontem rolou uma manifestação na Paulista em que o bolsonarismo, apesar do pouco tempo de divulgação, houve uns 4, 5 dias de divulgação mais ou menos, ele se organizou e colocou ali uma manifestação que eu diria ser consistente, tá? Todo mundo falando flop, humilhante, não sei o quê. Eu não acho que foi um flop e nem humilhante. Ela é uma manifestação condizente com a nova realidade do bolsonarismo, em que o próprio Bolsonaro não é mais presidente e que não há horizonte de poder. As próprias imagens demonstram que o público que estava ali presente é como se fosse o público velho de guerra. E é literalmente velho e de guerra, né? É um público mais idoso, é um público que adora os militares. Então, o público que estava lá já, né, tava com aqueles cânticos, volta Bolsonaro, xingaram o Xandão de assassino e tal. E é um público que não tem mais muito pra onde ir, porque a causa que ele defende e a fórmula de reivindicar isso meio que se esgotou. Então o ato, enfim, teve a presença do Nicolas, o Silas Malafaia mobilizou um pessoal de igreja, teve, né, vamos dizer, alguns nomes importantes dos deputados bolsonaristas, mas é uma manifestação que não assustou ninguém, tá? E antes que você fale, mas Renan, isso é bom ou ruim pra eles? Eu acho que isso não faz diferença. Se essa manifestação fosse 4 vezes maior, também não faria diferença. A gente precisa lembrar que 7 de setembro de 2021, o Bolsonaro organizou uma manifestação muito grande. Talvez a terceira maior manifestação da história do Brasil. Uma manifestação de culto à personalidade dele, autorizando ele a fazer algo. No caso, vocês sabem, era, né, sei lá, fechar o STF, era a manifestação do eu autorizo. E ele recuou logo em seguida. Aquela manifestação não assustou a Suprema Corte. Na verdade, as declarações do Bolsonaro cobraram um preço para ele, teve que chamar o Temer à época. Então, o tamanho da manifestação e a forma da manifestação já não afetam muito o sistema. O sistema já absorveu isso como parte do jogo, tá? Então, isso já não faria diferença e isto não, vamos dizer, responsabiliza os bolsonaros por esse acordo que colocou o Flávio Dino lá. E, na verdade, por que os bolsonaristas fizeram essa manifestação? Eles precisam retomar, junto ao próprio público, um engajamento e uma grande causa. Porque no enfrentamento diário lá no parlamento, eles estão vendo que não tem muita mágica. Não há muito o que se fazer. Eles tiveram algumas derrotas muito grandes, especificamente na questão da CPI do dia 8. Houve uma manifestação que a gente erroneamente, hoje eu já coloco de maneira assim, nós erramos ali, queríamos convocar em apoio ao Deltan e outras causas, como o PL 2630. E era uma manifestação, pô, vamos defender o Deltan aqui. E aí o bolsonarista falaram assim na época, não é pra sair na rua não, o Bolsonaro não convocou, e é pra focar no dia 8. O que aconteceu? Não focar no dia 8. O dia 8 foi uma derrota gigantesca, a CPMI do dia 8, né? Foi uma derrota muito grande. Os deputados tomavam lacrada em cima de lacrada do Flávio Dino lá na comissão. O Deltan Dallagnol terminou, normalmente ele foi derrubado. E aliás, aqui vale um parênteses, né? Ele de maneira bastante subserviente, né? Eu não consigo gostar do Deltan Dallagnol. Vai no ato dos caras agora, né? Porque no fundo nem subserviente, é oportunismo, né? É um cara que eu não consigo... Eu não consigo me colocar nessa posição. O cara tem que realmente gostar muito do crescimento pra, né, fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim, terminou com que, enfim, as escolhas não levaram dentro do desempenho parlamentar a nada. E eles estão sendo cobrados. Eles foram lá para os Estados Unidos e viraram meme, como o negócio da Black Friday. A galera que foi lá
curtir uma Black Friday. Não, eu tô fazendo reuniões com parlamentares aqui, como se eles estivessem denunciando, como se estivesse tendo um efeito prático enorme, eles fazerem uma viagem para Washington ali, enfim, né? Não vou ficar aqui atacando, mas a gente sabe muito bem que, dadas as dificuldades em ser oposição que eles vêm tendo, e também as ameaças que eles têm, alguns podem perder mandato, eles precisavam dar alguma resposta, eles precisavam se reenergizar. E aí a saída da rua foi para isso. O Bolsonaro gravou um vídeo falando que apoiava a manifestação, mas tão logo ele percebeu que, ela não seria tão grande, e dois, que ela poderia gerar externalidades nos processos que envolvem ele mesmo não foi. Esse print que vocês estão vendo aí na tela, tá, é do Bolsonaro, acho que foi no litoral de São Paulo, do Rio, já, né, estou em outro lugar. Eles fizeram questão de demonstrar, e olha o zoom aí, que ele estava em outro lugar, em outro horário, no momento da manifestação, para deixar bem atestado que não há envolvimento nenhum dele com esse ato, tá? Então o que acontece? Tem até uma tese do Reinaldo Azevedo. Parece que alguns deputados bolsonaristas gostam dessa briga final entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, uma possível hipótese de prisão do Bolsonaro, porque isso traria de fato essa energia para eles que não seriam presos, né? Então eles basicamente liderariam a luta contra a prisão do Bolsonaro, isso levanta o público, enquanto o Bolsonaro, heróico, se sacrificaria. A parte ruim dessa equação é assim, que o Bolsonaro não é otário nesse termo. O Bolsonaro tem um senso de autopreservação gigantesco, e o Bolsonaro não se submeteria a esse papel de mártir pro crescimento dos deputados A, B ou C. Ele não é otário a esse ponto. Então antes ele vai cuidar dele, e a lógica dele é: vocês se ferram por mim. Que é o que aconteceu, inclusive, com o Clériston, né? Que era o suposto objeto da manifestação, era o cara que eles estavam lá, mas que, no fundo, ele só se viu de escada pro pessoal gravar seus vídeos. E não sou nem eu falando isso. Esse print que vocês estão vendo aí na tela é o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, um bolsonarista, contumaz, que tá lá nos Estados Unidos. O Alan tá deixando claro isso. A galera foi, no fundo, se promover em cima do Clériston. Porque se alguém quisesse fazer alguma coisa pelos envolvidos do dia 8, doassem dinheiro. Por que o Bolsonaro não pegou uma parte daqueles milhões que foram dados pra ele e ajudou os caras? Desse uma assistência judiciária. Eu já vi bolsonarista falando: mas aí ia vincular ele aos caras. Entendi. Então você não quer se vincular aos caras que se mataram, se colocaram numa posição de risco por você, que foram presos por causa de você. Né? Você quer uma distância segura pra você não se afetar. Se vocês acham que isso é um líder, desculpa, suas concepções sobre liderança são um tanto quanto doentias, tá? Vocês basicamente querem um cara que leva vantagem sobre vocês o tempo todo, e ele tá sempre pensando nele. Então o Clériston, assim, ele foi usado em vida pelos bolsonaristas e agora tá sendo usado em morte pelos caras. E é isso, e dane-se o Clériston depois. O Clériston é tipo aquela menina que no show da Taylor Swift, que a família, como vocês estão vendo aí na foto, foi depois tirar foto com a Taylor Swift. São coisas que acontecem no Brasil, sabe? As pessoas se aproveitam ali e tal, e no fundo elas querem outra coisa. O Brasil é um país em que a vida não tem muito valor, tá? Isso precisa ser dito aqui. Mas isso afetou, e esse é o ponto, isso afetou a questão do governo e tal? Não afetou. Então eu sei que vai ter gente que vai jogar a culpa dessa nomeação do Dino nessa manifestação que não deu certo, e que não teria como dar certo, mesmo que se desse certo, vocês entenderam meu ponto. Mas o lance é o seguinte: o bolsonarismo é visto como irrelevante nesta briga, porque é uma briga sobre o espólio do pós-bolsonarismo, e esse é o ponto. O STF, e você já viu as declarações dele, considera que ele brecou a sanha golpista do Bolsonaro, defendendo a democracia, seja lá através do TSE, seja através do inquérito do Alexandre de Moraes. Ele considera isso. Você viu declarações do Gilmar sobre isso. Dá uma olhada nessa declaração dele. Nesse contexto, e nós estamos num contexto especial já desde 2013, não é? Aquela crise já do governo Dilma, o governo Temer e tudo. Será que o tribunal é a instituição que mais faltou ao Brasil? E as coisas se deterioraram de tal maneira que chegamos a esse governo Bolsonaro, com resultados trágicos. Não é? Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Agora eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Ministro, ontem... Isso está dito, eles consideram isso. O próprio Bolsonaro veio a público depois falar: eu perdi a eleição, eu não perdi a eleição, o povo me elegeu. Todo entender que a eleição foi roubada. Agora, a interpretação deles é outra. A interpretação é: o Bolsonaro queria dar um golpe, e aqui entre nós, o Bolsonaro queria dar um golpe.
O Bolsonaro queria usar a tese de que as urnas estavam fraudadas para falar que era marmelada. Sim, a minuta do golpe, a convocação de pessoas, a participação de gente dele, vamos colocar aqui, comandante de uma das Forças Armadas, no caso a Aeronáutica, endossando um golpe, a participação direta, há o Mauro Cid defendendo isso, há toda a cúpula palaciana disputando esse tema, e do outro lado há um STF querendo concentrar poder, que também quer seus privilégios, que também exerce o poder com a ambição desmedida de quem não tem legitimidade para ocupar tal posição, usando o Bolsonaro e essa briga com o Bolsonaro como maneira de se cacifar. Então o Bolsonaro cai e eles caras falam assim, bom, quero meu quinhão. E o Lula não entrega o quinhão nessa relação. É uma relação sempre desproporcional. Eu já gravei vídeo sobre isso. O PT é um parceiro que sempre te coloca numa relação desproporcional em qualquer relação. Todos os políticos falam isso. Todo mundo. E aí você começa a ver coisas, né, que são abalos até nas teorias conspiratórias. Como, por exemplo, o Temer, vindo a público, falar que, olha, essa PEC que rolou no Senado do Pacheco, que diminui, vamos dizer, os poderes do STF, não é ruim. Ora, mas o Temer não é parte desse mesmo sistema, foi ele que nomeou Alexandre de Moraes, ele é próximo dos caras. Sim, pra vocês verem como essa briga é uma briga complexa, matizada. Ela não é tipo assim, tem um sistema e o sistema não gosta do Bolsonaro. Não, o Temer era aliado do Bolsonaro, inclusive durante o período das eleições. Ele é brigado com a turma do Renan Calheiros, que está dentro do governo Lula. Veja como as coisas têm detalhes, como as coisas têm nuances. E não são explicações bobas e simples que as pessoas ficam tentando te dar, que vão resumir o que é a realidade. Não. Este mesmo sistema político, ele está agora num processo de pós-Bolsonaro, tentativa de um arranjo. Uma determinada turma quer mais poder, outra também, e eles estão ali balanceando. O fato é, o Lula nomeou o Zanin, e agora vai nomear o Dino. Então ele está aumentando muito a força dele dentro do STF e diminuindo outros grupos ali. Mas o Lula aparentemente está cedendo, colocando um nomeado não dele, e sim da turma do STF, na PGR, tentando um equilíbrio. Ao mesmo tempo, o Legislativo acena com uma diminuição de poderes do STF que cruzou qualquer linha. E, na verdade, o foco deveria ser esse. O foco nosso, na prática, deveria ser ter detonado o Dino, impedir o Dino de ir para STF e ajudar a passar agora na Câmara esse projeto. E isso reduz os poderes do STF, diminuindo o poder desse arranjo que a gente comentou, que envolve PT, imprensa, empresariado, judiciário. Nós temos que ir quebrando, balançando. E é isso que precisa ser feito. E nesse instante eles estão tentando se recompor. Não é manifestação que vai mudar em nada isso. Por isso eu não culpo eles. Mas também não é com essas pessoas que organizaram as manifestações que a gente pode contar, infelizmente, para ajudar a quebrar essa organização. Porque eles estão muito preocupados, basicamente, em se promover e muito pouco preocupados em gerar dano real ao inimigo. E o inimigo precisa de dano real. E isso só acontece porque no fim do dia, quem administra a oposição brasileira chama-se Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e é o interessado todo no espólio do bolsonarismo, e é hoje o dono da oposição, ele é parte deste mesmo sistema que eles ficam atacando. E ele quer ganhar deputados, prefeitos, votos, grana de fundo partidário, brincando com esse barulho da política, usando essa turminha barulhenta, fazendo boas relações com a Suprema Corte, inclusive com o PT, enquanto você, que é o eleitor, fica reclamando como um espectador passivo disso tudo, tá? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês.